meus amores, tudo bom? Desde já, uma santa Páscoa para todos. Trago hoje uma mensagem da arte digital, da autoria do Sérgio Orning. Passarei a leitura de um texto com o tema A Terceira Páscoa. Escutem com muito amor. É um texto que tem muito ensinamento, muito aprendizado para todos aqueles que estão abertos para entender um pouco mais da Páscoa, do verdadeiro sentido da Páscoa. Gratidão a todos. Uma Santa Páscoa também. Olá, meus amores. Aqui é a Irmelinda Silva, do canal Equilíbrio UVT, trazendo mais uma leitura. Nesta época da Páscoa, fui buscar um texto da arte digital da autoria de Sérgio Orning. É com muito amor que faço esta leitura. Mensagem semanal 124, 2021, tema A Terceira Páscoa. Este é um texto que está na página da Arte Digital, www.artedigital.com.br, nas mensagens semanais que são postadas ali. Irei fazer esta leitura por ser um texto que retrata o momento que estamos a passar e que irá deixar muito entendimento para várias dúvidas. Desejo que escutem com muita amorosidade, pois foi um texto produzido com muita amorosidade também. Então, dou seguimento à leitura do texto. Mensagem semanal 124, 2021. Tema: A Terceira Páscoa. Amados filhos da luz, durante nossos trabalhos na Páscoa de 2011, algo ficou profundamente nítido. A jornada rumo à Terceira Páscoa, sendo necessário realizarmos reflexões sobre Páscoa e seus desdobramentos. Primeira Páscoa. A chegada de Abraão a Canaã, cerca de 1850 a.C., Gênesis 12, dá início à jornada que levaria o povo de Israel ao Egito e os seus descendentes à primeira Páscoa. Os judeus se configuravam como um povo simples e em número pequeno, crente no Deus Uno, diferente do Egito, que adorava diversos deuses, entre eles o próprio Faraó. A narrativa bíblica nos traz a caminhada de Israel, em especial a história de José no Egito, quando ocorreu a migração da família de Jacó, 70 pessoas promovida pela fome em Canaã e pela gratidão do Faraó para com José. José interpretou os sonhos do Faraó e preparou o Egito para 7 anos de vacas magras, desta forma evitando a miséria e a fome no país. O povo de Israel se manteve em suas crenças de unidade em torno de Deus. Os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram, tornando-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. Êxodo 1. Com o cenário de um povo se desenvolvendo e crescendo em solo do Egito, provoca no novo governante e no poder sacerdotal o incômodo que leva à opressão. Moisés, filho de Israel e protegido da realeza, conhece a opressão em seu povo e fatos agravantes o obrigam a se retirar para longe do domínio de Faraó. Moisés estava com o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã, chegando a Horeb, a montanha de Deus. O anjo de Laeb
lhe apareceu numa chama de fogo, no meio da sarça ardente. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Deus o chamou no meio da sarça ardente. Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Ele disse, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Êxodo 3, 1-6. Se inicia neste diálogo a jornada para a primeira Páscoa. O povo de Israel foi perseguido pelo incômodo e medo que provocou no poder religioso e no próprio faraó. Ao retornar ao Egito, Deus fala a Moisés que os que atentavam contra a vida dele estavam mortos. Êxodo 4:19. Retornando ao Egito, está no trono de faraó Ramsés II. Reinou entre aproximadamente por 90 anos até 1213 a.C. A jornada da saída do Egito passa pelas dificuldades antecipadas por Deus a Moisés, levando as 7 pragas do Egito ao final, a morte do primogênito de cada família, cujas casas não tivessem o sinal com o sangue do cordeiro, ocorrendo a morte do filho mais novo de Faraó. Na noite que aconteceu a morte dos primogênitos, Moisés orienta aos judeus o abate do cordeiro e que colocassem o sangue na porta de entrada. Comeram o pão ázimo e ervas amargas. Páscoa, do hebraico Pessach, significa passagem. Nessa primeira Páscoa, a passagem da escravidão para a liberdade. Escravidão do físico e do mental. Liberdade de estar em sua terra, nela construir sua casa, gerar seus filhos, plantar e alimentar sua família e louvar a Deus. Liberdade para pensar e ter suas leis e rumos. Não foi uma jornada fácil, até a terra prometida. A saída do Egito foi mais fácil que esta jornada. Comer o pão ázimo e ervas amargas traduz mais do que os dias de escravidão. São os dias de labor e força de vida, o pão do deserto e as ervas que alimentavam na diversidade. Esta Páscoa é a passagem da escravidão para a liberdade física, mental e da fé do povo de Israel. Segunda Páscoa. Esta Páscoa tem início com o rei Davi. Nascido por volta de 1040 a.C., a sua morte em 970 a.C., reinou sobre Judá de 1010 a 1003 a.C. e sobre o reino unificado de Israel em 1003 a 970 a.C. Trata da dinastia real judaica chamada Casa de Davi. Davi é importante para a cultura judaica, cristã e islâmica. No judaísmo, é o rei Davi e do povo judaico, descendente direto dele será o Messias. No cristianismo, Davi é o ancestral do pai adotivo de Jesus, José. E no islamismo, é conhecido como um profeta e rei de uma nação. O profeta Isaías teria vivido entre 765 e 681 a.C., sendo contemporâneo à destruição de Samaria pela Síria e à resistência de Jerusalém ao cerco das tropas de Sinaqueribe, que citou a cidade com o exército assírio em 701 a.C. Isaías foi o que mais falou do Messias e o anunciou detalhes do cenário do seu nascimento. Foi orientado por Deus a traçar por detalhes futuros do local de nascimento do Salvador de Israel. O momento era de miséria e fome do povo de Israel. Mais uma vez,
escravo do domínio à força violenta. Isaías foi incumbido por Deus de avisar: vou retirar tudo da face da terra, não deixarei tronco de árvore e deixarei 10% de vocês. O povo de Israel espera por um líder que unirá a nação e o libertará. O tempo passa, os altos e baixos da nação hebraica acontecem nos séculos posteriores, incluindo a construção do segundo templo de Jerusalém. Em 63 a.C., Pompeu conquista Jerusalém. Está instalado o domínio romano. No ano 0 do calendário gregoriano, nasce Jesus, seguindo o cenário traçado por Isaías e na descendência de Davi. Mais uma vez o povo sofre as violências de governantes e do invasor, transgredindo as leis e os costumes hebreus. Em toda a história da humanidade, não diferente da época de Abraão, 1850 anos antes do nascimento de Jesus, o povo de Israel e todos os povos do Oriente são parte de um processo de experiências de guerras e dominações, estando o poder em trocas de mãos dominantes. O povo de Israel encontra a terra prometida. Em sua história constrói o templo e o reconstrói, glórias, exílios e dominações, mas sempre com Deus à sua frente. A liberdade física, intelectual e religiosa já não basta. É mais pura ilusão. A chegada de Jesus, o Cristo, a esta dominação traduzido do grego significa o ungido e do hebraico traduzido como Messias, para muitos o Cristo é o iluminado, o ungido pelo próprio Deus, e para os hebreus ele não representa o Messias, o qual ainda é esperado até os dias de hoje. A experiência de Jesus na face da terra é algo extraordinário. Interfere na história da humanidade, sendo referenciado no livro sagrado dos cristãos, a Bíblia, e o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão. Jesus, o Cristo, não traz uma religião, mas um conceito de vida espiritualizada, rumo à ressurreição para a vida eterna. A morte de Jesus acontece na Páscoa dos hebreus. No sábado, o próprio Jesus faz a ceia com o pão ácido e as ervas amargas. E inaugura a ceia sagrada da luz divina, onde ele se coloca com o pão que alimenta e o vinho sangue da vida. Nesta última ceia, Jesus transmuta o material em luz e declara que é seu corpo e sangue. Está lançada a prática de transmutar. Nas narrativas bíblicas, Jesus demonstra que a liberdade verdadeira está na eternidade da existência, está na presença do próprio Deus e nas nossas vidas, trazendo um novo mandamento, o amor. Simplifica os mandamentos e leis humanas, remetendo à simplicidade do amor divino. Sentir a dor do próximo, repartir com os necessitados, amar o próximo como a ti mesmo. A Páscoa de Jesus, o Cristo, é a passagem da escravidão à liberdade do Espírito. Somos eternos em Deus e promete retorno. Fica nítido que Jesus indica o processo de conexão da humanidade à divindade do Pai Eterno. Na história da humanidade, muitos personagens importantes compõem o cenário rumo à libertação do Espírito, rumo à verdadeira luz, tal como Siddhartha Gautama, também conhecido como Buda ou Buda, foi príncipe da região nordeste da Ásia Meridional, abandonando as riquezas, retornando-se professor espiritual e fundou o budismo. Na maioria das tradições budistas, ele é considerado como um supremo Buda. Samansambuddha, de nossa era, Buda significa o despertado, o iluminado.
Os historiadores acreditam ter vivido por volta de 563 a.C. a 483 a.C. Jesus e Buda se assemelham em seus ensinamentos e princípios, exaltando valores espirituais, valores para a vida plena, na contramão da humanidade, que está com práticas materialistas e sem valores construtivos humanos. A Páscoa de Jesus Cristo é a passagem da escravidão à liberdade do espírito rumo à verdadeira luz. Terceira Páscoa. A primeira Páscoa leva à liberdade físico e mental, ou intelectual e religiosa, aos direitos humanos de liberdade de existir e organizar as próprias vidas. Porém, em muitos momentos, constatamos a liberdade de um povo transgrede a liberdade do outro, impondo seus domínios. A segunda Páscoa nos leva à liberdade do espírito, à conexão direta com o nosso Criador. Igualmente à anterior, povos e organizações transgridem a sua liberdade, impondo a outros povos as ditaduras das religiões. Estas transgressões não tiram os valores das Páscoas, pois existe a visão humana e a visão divina destes elementos. Tudo é perfeito no universo, incluindo as imperfeições. A própria gestação humana, o útero materno, que se inicia com elementos simples e aparentemente indefinidos, com o passar do tempo passaram a reconhecer o verdadeiro ser em gestação. Observamos na evolução humana que foram 16 milhões de anos até a chegada em nossos dias. A humanidade passa por diversos modelos de evolução, fases da evolução. Passamos primeiro pela fase de evolução física, na sequência ficamos 1,5 milhões de anos na evolução física e praticando os movimentos motores como lascar pedras. Foi a evolução do cérebro. Ficar de pé nos proporcionou movimentos motores que levaram à evolução do intelecto, obviamente com inúmeros fatores agregados. Aproximadamente últimos 200 mil anos. Desta forma, homens sapiens. Aproximamos o intelecto, o pensar. Aproximadamente entre 1500 a.C., os sumérios iniciam a era da escrita. Foi a fronteira entre a história e a pré-história. Nas pesquisas de tempo e espaço, na radiestesia cósmica, constatamos que o processo de gestação humana passa por 3 fases, ou seja, material, cerebral ou neural e espiritual. Esta última inicia há 26 mil anos antes de 21 de 12 de 2012, com a chegada das fagulhas divinas. Constatamos que o espírito se conecta ao corpo físico e mental por volta da 10ª semana de gestação. Constatamos ainda que o espírito não é eterno, ou seja, constatamos que a geometria do espírito se conclui algum tempo após a morte, ou desencarne, e se transforma em geometria especial, iniciando a frequência do verdadeiro ser da nossa existência, ou seja, o ser de luz divina. Esta frequência são elipses anti-horárias e esféricas, ou seja, espacial. Na mensagem 52/2017 explicamos este desenvolvimento. Constatamos que o ser eterno é o ser de luz que somos e o espírito é a programação da experiência presente, o script do personagem neste teatro. Comparando com um computador, o corpo é a carcaça. O sistema eletrônico é o sistema nervoso, a mente e o programa é o espírito. O programador é o próprio ser de luz que somos. Nesta fase de evolução do ser, se indica um processo de preparação dos scripts em cada faixa evolutiva. Aquele com frequências de 24 a 14 elipsos, não os despertos, recebem seus scripts e têm um livre-arbítrio. Os despertos, aqueles com frequência de 12 elipsos ou menos, estes não têm livre-arbítrio, pois, de alguma forma, participaram do seu script. Nesse ser de luz, o primeiro de 4 elementos,
luz, espírito, mente e físico, estão acumuladas todas as experiências anteriores. A vida na experiência humana alimenta nossa existência. Neste século, foi iniciada a conexão do ser de luz com a existência presente. Parte do processo evolutivo, passamos a ampliar as nossas percepções, a entrar em contato com a egrégora da humanidade e informação. Consideramos que o inconsciente coletivo é a conexão elétrica das mentes humanas. E egrégora é a conexão dos seres de luz da humanidade. Esta conexão completada significará a conclusão do ser uno, a humanidade una, e seremos um. Jesus nos fala da verdadeira luz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A luz da qual ele fala é nossa essência divina, nossa verdadeira luz. Somos seres de luz vivendo esta experiência espiritual humana. A verdade está em nós, em nosso íntimo, e os olhos de quem vê a verdadeira luz não são os físicos humanos, e sim os olhos do ser de luz que somos. No dia 8 de agosto de 2008, foi concluída a remoção dos seres em trevas que vieram de fora do planeta. Estes estavam em processo de regeneração, passando à remoção dos seres com baixa frequência e, na sequência, os seres em trevas gerados no planeta. Estamos no momento de separação do joio e do trigo. Estamos garantindo aos seres retirados a oportunidade de continuidade e nova vida em outro planeta. Na Páscoa de 2011, o Arcanjo Miguel comunica a preparação da terceira Páscoa, a passagem da escravidão da ignorância para a liberdade da luz. Este processo de libertação será traçado por mudanças intensas na humanidade. Não há em se falar em limpezas ou purificações, mas é um movimento amoroso, acolhimento e criação, bem como dos criadores. Sempre um movimento de vida e não de morte. Sempre um movimento de perdão e não de vinganças. O próprio Arcanjo Miguel e muitos anjos e arcanjos da Missão Terra, atualmente encarnados e trabalhando ombro a ombro com os despertos. Nesta Páscoa, os seres de luz da humanidade estarão se reconhecendo e ampliando a sua percepção. Os seres de luz com potencial de mudanças, seres cristais de índigo, estarão em plena atividade até 21 de 12 de 2012. Repito, não se trata de movimentos violentos, mas de luz, paz e harmonia. Em fevereiro de 2008, chega o primeiro ser diamante e em 2014, um hormônio acelera a evolução dos despertos e cancela a ascensão de muitos para se transformarem em diamante por evolução, seres em frequência de 3 elipses anti-horárias esféricas de intensidade até horizontal. A separação final para a transferência ao novo planeta será daqueles que se apoiam na sua fase de pensamento material dos medos, vaidades e paixões. Deus fala com Moisés e este não recua à sua missão, mesmo com todas as dúvidas e medos. Leva o povo de Israel à libertação da sua escravidão. Deus manda seu Filho especial, Jesus, e este também fala com Deus. E mesmo com suas dúvidas e medos, leva ao movimento de libertação e escravidão. Deus fala conosco a cada dia, nos dá instruções e capacidade de ampliar nossa essência divina, permitindo-nos conectar à luz divina que somos, remetendo-nos a cumprir nossas missões em caminhos ásperos. Serão tempos de ajustes, filhos e pais em conflitos, movimentos físicos de ajuste do planeta na geometria cósmica, doenças sem diagnósticos e curas em casos sem perspectivas. Não há em se falar em cura, e sim em ordem. Colocar ordem no caos. Colocar ordem onde há trevas.
Felizes os que veem e os que ouvem, pois estão com a sua capacidade de luz ativa. Estarão em contacto direto com os anjos e arcanjos e com seres de luz da fabulosa existência, tais como Jesus, ou Sananda e tantos outros. O simples conhecimento de fatos e mensagens não torna alguém apto a estes dias. O que levará é o seu processo de evolução nesta gestação divina, em meio uterino da humanidade. Não há em se falar de evoluídos ou não. Todos são o que são e todos chegarão à luz plena. É somente uma questão de tempo. Esta Páscoa é a passagem da escravidão para a liberdade da luz divina. Não há em se falar de acreditar ou não nesta terceira Páscoa. Amplie suas percepções, mais que suas divagações mentais, e sinta que seu íntimo, a verdade libertadora. Diria aos alunos, radiestesia cósmica da arte digital, usem seus pêndulos, busquem as frequências deste texto e seus objetivos. Recebem nossas saudações de luz, de paz e de harmonia. As Sérgio Ornick, 3/4/2021. Honra e glória ao Criador do Universo. Honra e glória ao Criador do Universo. Honra e glória ao Criador do Universo.